Deu. É isso aí. Então, boa noite, pessoal que já chegou. Daqui a pouco o pessoal vai entrando. Vamos começar um pouquinho para respeitar quem já chegou aqui, para a gente dando essa sequência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre desparasitação, o simples que funciona. Então, quero trazer algo muito simples para vocês, mas também quero convidar para a gente olhar para essa desparasitação não como um combate, né? Porque a gente fala, eu vou lutar contra, né? É uma guerra contra, né, os parasitas, não como um combate, mas como um cuidado com o nosso terreno. Tudo que a gente vai conversar aqui parte de uma visão muito simples. O nosso corpo, ele é vivo, ele é inteligente e ele responde quando é respeitado. A gente já falou disso, né? Quando a gente falou aí sobre detox, a gente comentou sobre isso, sobre olhar para o corpo, permitir que ele funcione bem, respeitar os processos do corpo, né? Então, se em algum momento algo que eu falar não fizer sentido para você, confia no seu corpo, certo? Confie no seu corpo, porque ele sim é a sua principal referência. Eu espero que depois da nossa última aula todo mundo esteja já praticando um pouquinho mais a autoobservação, né? Que é a base dos pilares, né? Tem vários pilares, mas a autoobservação é a base de tudo. E quem aí já fez algum protocolo, alguma forma de desparasitação, né? De cuidar dessa infestação, né? Que é comum, né? Vocês devem lembrar ou já viveram, né, a experiência de mãe ou avós falarem, né, sobre fazer a desparasitação. Antes era uma coisa muito mais comum nas famílias, né, do que hoje. Quem aí já fez uma desparasitação? Já fez? Raquel, você já fez? Então, você está falando e eu estava pensando, eu já fiz com os endócrinos. Não, mas é desintoxicação que é com os Ah, endócrinos, né? ótimo. É, a Gladys falou que está fazendo. Então, é diferente mesmo, porque desinflamação, eu tenho desinfecção, né, quando é bactérias ou vírus, mas Isso. quando é parasitas, a gente fala que é uma infestação, né? Antes da gente dar início ao primeiro slide mesmo, eu queria dizer que, meu ponto de vista, né, assim, do Ayurveda não é recomendar, assim, o Ayurveda não prevê uma desparasitação generalizada, né? É sempre muito individualizado. Então, é ver se a pessoa realmente está com parasita, qual parasita, que tipo de parasita. Então, o que a gente vai fazer aqui é algo simples que funciona para todos como algo até preventivo. Porque, como a gente sabe, os óleos essenciais vão muito além daquela finalidade que a gente escolheu, né? A gente escolhe um óleo por uma finalidade X e ele nos dá de presente mais umas 99, né? Então, eu fico muito tranquila e eu trouxe algumas referências bibliográficas também, já que a gente está falando sobre ingestão, né? Porque na desparasitação é ingestão. Então, achei importante trazer algumas coisas aí, né, que muitos de nós nem sentimos que tem uma necessidade, porque a gente está praticando aqui, né, a alquimia dos nossos ancestrais, mas vamos deixar todo mundo feliz aí. Então, eu trouxe também, no final, tem algumas referências. Mas sempre, né, a gente sempre deve questionar tudo, né? Então, por que a gente deve desparatizar, né? Desparatizar não é só a gente eliminar esses organismos, né, que podem estar coabitando ali, prejudicando a gente de alguma maneira, né? Desparatizar também é a gente recuperar o espaço interno, né? O espaço que nos pertence. E, opa, parece que saiu ou não? Aqui, voltou. Não está Aconteceu. aparecendo para Pronto. nós, Lu. Voltou agora? A gente não Não. está vendo a tua tela. Espera aí, então. Deixa eu ver o que que aconteceu aqui. Aí, agora, Lu. Perdão, eu devo ter clicado em alguma coisinha aqui. Pronto. Então, esse processo, né, de desparasitar, ele não é só a gente eliminar esses organismos, é a gente também recuperar o nosso espaço, né? Então, alguns sintomas, né, que a gente costuma enxergar ou sentir, né?
cansaço que não melhora, uma digestão mais lenta, uma sensação de peso, tanto mental quanto físico, e às vezes pode expandir para algo até mais grave, como alergias, rinites, queda de cabelo, né? Algumas questões na pele que a gente não consegue encontrar uma causa tão clara, vale a pena desparatizar para ver, desparasitar, para ver se faz, se traz uma melhora, tá? E quando o nosso corpo recupera esse espaço, a vida encontra o caminho, né? Porque muitas vezes o corpo ele não está só, ele não está doente, ele está sobrecarregado, né? A gente está sentindo alguns sintomas e logo pensa em uma doença e busca um remédio, mas às vezes é uma sobrecarga. Então, esse processo, a intenção dele é devolver a clareza e não focar tanto no controle, porque o que que você está fazendo agora para o seu coração bater, né? O que que você está fazendo agora para o seu estômago digerir a sua última refeição e absorver seus nutrientes? Então, a gente não tem esse controle. O que a gente tem é uma parceria, né, ali com o corpo, porque a gente tem o domínio sobre aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente enxerga, que a gente ouve, ou seja, sobre os sentidos. Então, a gente precisa colaborar para que o corpo possa recuperar, ele sim, esse controle, né, das suas funções. Então, o nosso corpo, ele é um terreno vivo. Então, essa ação de desparasitar é cuidar desse terreno. Não precisa ser lutar contra um inimigo. Se a gente sempre cuidar do terreno, passa a ser sempre muito suave. E se você observar, na natureza, nada cresce em um solo enfraquecido por acaso, né? Quando o terreno ele está frágil, com excesso de inflamação, com uma digestão ruim, uma falta de pausas, ele se torna mais vulnerável. Então, a gente pode pensar que o intestino, né, é um terreno. O intestino é o nosso solo e a digestão é o nosso fogo, é o que controla o que fica e o que vai embora, né? E o ritmo que a gente tem na vida é o que regula essa harmonia, né? Do terreno estar sendo bem cuidado, estar sendo protegido. Então, a desparasitação, ela começa antes de você ingerir qualquer substância que seja. Ela começa nesse cuidado com o nosso terreno. A maneira que você tem, se fazendo mais uma analogia com o solo, os excessos mostram o que que é permitido crescer. Alguém aí que já gosta de plantas, né, sabe que quando falta nitrogênio, nasce um certo tipo de erva, né? Aquela erva te fala, ó, quando nasce o trevinho, é que tá com excesso disso ou com falta daquilo, né? Então, a natureza vai se ocupando desses espaços de acordo com a qualidade do terreno que a gente preparou, né? Que a gente forneceu para ela. Então, para explicar um pouquinho esse caminho, né, da desparasitação consciente, nós vamos falar dela em 4 etapas, tá? 4 movimentos, que também são movimentos da nossa vida. Vamos falar sobre a revelação, a expulsão, né, o selar, o proteger e o reocupar. Porque olha só, a gente vai fazer uma limpeza, né? A gente vai tentar fazer uma eliminação. Então, depois, a gente vai ter um espaço vazio, né? A gente precisa, então, repopular com aquilo que a gente quer. É igual quando você prepara o solo de um jardim. Se você não popular, aí você está dando chance para ter algo aleatório ali, né? Ter algo espontâneo. Então, para esse processo aqui ser respeitoso, né, e eficaz, a gente vai seguir esses 4 movimentos. Então, esses atos, eles não são apenas físicos, eles também acontecem emocionalmente. Então, tudo que a gente fala, né, sobre o cuidado no corpo, a gente sabe que tem as raízes ali nas emoções. E também a desparasitação, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também. E quando a gente tenta pular essas etapas, o nosso corpo sente.
Se a gente vai direto para a expulsão, se a gente não sela depois, né, o corpo ele precisa desse tempo, né? Ele precisa desses quatro movimentos, tá? Então eu pus um em cada, era para estar um em cada slide, eu estou vendo que eu deixei esse aqui, deixa eu pular, tá aqui, ó. Esqueci de deletar. O primeiro é então revelar. Revelar é tornar consciente, é perceber o que drena, o que pesa, o que ocupa. Então, essa etapa, esse início dos quatro movimentos, é a gente reconhecer os nossos padrões, nossos sintomas, nossos sinais. Então, não é você criar um medo, é criar consciência, a autoobservação. Então, voltando lá, por que que eu quero fazer uma desparasitação? É porque é modinha? É porque me disseram que é bom? Ou é porque agora eu estou me olhando e percebi que eu nunca fiz isso? Ou então que faz décadas, anos, que eu não faço um detox, uma limpeza, né? Dessa forma mais pontual, pensando em tirar de mim aquilo que eu não quero que habite em mim, né? Então vamos para o próximo, que é expulsar. Expulsar é agir com firmeza e respeito, não é violência, é direção. Então, é firme, é com constância, mas é sem agressividade. Assim como a gente fala também de perda de peso, né? E alguma coisa com a pele, é muito comum a gente sentir que são processos de tortura, né? Processos onde a gente se maltrata. E isso não dura, porque é óbvio que a gente quer se cuidar e se amar. Então, eu costumo dizer que quando eu estou falando sobre perder peso, né, quando eu quero emagrecer, perder peso, eu estou falando sobre abrir mão daquilo que eu não preciso mais, né? Então, essa atitude de compaixão consigo mesma é sempre muito importante a gente ter, porque senão eu viro inimigo de mim mesma, eu me olho no espelho e eu estou sempre reclamando e me odiando. Não, eu já me amo. Eu me amo, tanto me amo que sei que eu preciso me dar mais atenção, porque eu estou carregando algo que não é meu, né? Eu estou carregando algo que eu não preciso mais, já me foi útil, não preciso mais disso, né? Agradeço e começo um processo de desapego, né? Então, na desparasitação é algo muito semelhante, só que agora até mesmo para um ser vivo que está habitando em mim sem a minha consciência. Né? Eu não vou dizer minha permissão, porque permissão eu tenho consciência e permito, né? Não, sem a minha consciência. Agora eu estou tomando consciência e eu preciso, com firmeza e respeito, falar, por favor, retire-se, né? Então, existem estratégias naturais para a gente fazer isso. Algumas são mais intensas, algumas são mais suaves, e elas todas precisam ser feitas, qual for que você escolher, com atenção e respeito ao corpo. Então, eu já fiz também vários processos de dietas, de jejum, de desparasitação, tudo para experimentos meus mesmo, para ver. Tenho certeza que cada uma aqui tem alguma experiência, e eu quero convidar a gente a fazer mesmo essa nova experiência, mas lembrando da gente fazer com muito autorrespeito e autoobservação, tá? Então é aquilo, né? Não é sobre fazer o máximo, é sobre fazer o que é necessário naquele momento. E depois da eliminação, o corpo fica mais sensível. Ele passou por um processo de limpeza, por um processo de, podemos dizer, até um pequeno trauma em alguns casos, né? Talvez veio à tona algumas emoções difíceis que eu estou processando, que eu preciso também tirar, emoções parasitárias de relações tóxicas que eu já tive, né? Seja comigo mesma, de alguma forma, com o meu trabalho, com comida, com vícios ou com pessoas, né? Ou com emoções, a gente se vicia em algumas emoções. Então a gente cria situações para ficar revivendo aquelas mesmas emoções que não necessariamente nos faz bem. Então, depois de expulsar, a gente precisa selar, blindar, né? Selar o nosso corpo, ensinar o corpo que ele está seguro, porque agora eu estou cuidando do meu terreno. Eu tomei consciência que esse é meu veículo, esse é meu terreno, que eu tenho que semear para poder colher e que eu quero semear com amor, né? Com atenção, para realmente alcançar aquela colheita.
né? Que eu busco para a minha vida. Então, é evitar aquilo que a gente falou agora mesmo, que esse espaço que eu deixei vazio com a expulsão seja ocupado novamente por algo que não sustenta, por algo que não me nutre, né? É eu deixar esse espaço vazio sem atenção, ele vai ser invadido novamente por algo que não vai contribuir com a minha vida, certo? Então, a gente tem que lembrar agora da nossa rotina. A alimentação simples, né? A gente trazer nutrição pela nossa alimentação também, pela nossa rotina, né? Pelo nosso descanso, não se sobrecarregar. Então, esse ato de selar é uma forma de proteção e de respeito. Eu passei lá pela autoconsciência para fazer uma autoobservação, revelei aquilo que eu estou carregando que eu não quero mais. Com respeito, eu expulsei e agora eu vou selar o terreno, porque quem vai cuidar desse terreno e escolher o que vai ser colocado nele sou eu. Então agora está na minha mão, né? De eu escolher meus alimentos, minhas companhias, minhas leituras, né? Tudo aquilo que a gente já conversou, até mesmo no detox. Então, olha só, tem um terreno limpo para eu fazer o meu jardim agora. Então, eu preciso fazer o quê? A reposição consciente, porque o corpo não tolera esse vazio, né? E tudo que é limpo, ou seja, eu abrir espaço, eu preciso habitar, né? Eu preciso colocar algo naquele espaço para poder para poder nutri-lo, né? Senão fica um terreno baldio, sujeito a acúmulo de lixo, a animais peçonhentos, né? A sujeira, a, a, a coisas que não vão contribuir para o meu desenvolvimento, para a minha saúde, para a minha nutrição. Então, a gente precisa reacender o nosso fogo. Sem fogo, eu não tenho digestão da vida. Então, tudo é muito simbólico. A gente está falando de digestão, e eu não sei se vocês lembram da gente falando em algum momento sobre o peppermint. Como o peppermint ajuda muito na digestão orgânica, né, dos alimentos, mas ajuda na digestão dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos. Então, quando a gente fala sobre o fogo, ele é um elemento transformador. Sem ele, eu não transformo, eu não consigo digerir. Sem uma boa digestão, eu não consigo absorver aquilo que eu quero, que me interessa e que me faz bem. Então, eu preciso reacender esse fogo, né? Nada se sustenta sem essa digestão eficiente. E aí a gente volta lá nos pilares que eu sempre falo, como que a gente pode ter esse fogo aceso, né? Esse fogo eficiente. É sem sobrecarga, né? É escolhendo bem aquilo que eu coloco nesse fogo, né? Eu não colocar coisas que abafam e que apagam esse fogo, né? Aí a gente tem que regenerar o solo. O intestino é um jardim, não se planta em terra ferida, né? Então eu preciso cuidar do meu intestino. Eu preciso trazer os nutrientes que esse intestino precisa por meio dessa digestão eficiente, mas é da matéria-prima, né? Para que eu possa, no próximo passo, convidar a vida. A vida precisa ser convidada e não forçada. A reposição precisa ser gentil, a reposição precisa ser progressiva. Depois vocês vão ver lá num protocolo que eu trouxe que a gente faz esse convite, que pode ser feito de várias maneiras, mas eu gosto muito de lembrar de você procurar a ler um pouquinho sobre os probióticos, os pré-bióticos, né? De colocar isso na sua rotina diária e não só durante um processo de desparasitação. E por último, integrar no campo sutil. O toque, o aroma, beleza, presença também são reposição. Então, essa reposição, ela não é exagerar. Não é falar, bom, agora que eu estou limpa, eu vou lotar aqui, né? Vou tomar um monte de kombucha, um monte de kefir, de fermentados. Calma, porque daí a gente vai para o outro lado. Então, equilíbrio, né? Trazer esse campo sutil, de aproveitar que eu estou livre, que eu estou limpo, um novo terreno, e trazer também novos hábitos, né? Os hábitos dos aromas, de eu dormir melhor, né? De eu me cuidar melhor e estar presente em tudo aquilo que eu faço. Isso leva a uma pergunta, né?
o que que agora merece habitar em mim? Então, sempre buscando a presença, porque os processos verdadeiros, eles não pedem pressa. Eles pedem presença. A gente já tem demais, né, de automatismo, né, de fazer tudo no automático. Eu estou dirigindo e nem percebo o caminho que eu estou fazendo. Eu como e nem percebo o que que eu estou mastigando. Como que estou cozinhando muitas vezes e não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, em vez de trazer aquela energia boa, uma intenção bonita ali para minha família, para mim mesma, né? Então vamos buscar mais dessa presença. Lembra que na última aula, inclusive, eu falei, né? Não esqueçam do limão siciliano, né? Para a gente trazer que se for seu primeiro óleo, né? E se você faz tempo que não usa, busca, né? Deixa no seu difusor, deixa que, né, esse mês aí muita gente ganhou aquele difusor de tomada, o Mist, aqui em casa, cada cômodo tem um, porque ele é perfeito para isso, né? Deixar ali o olhinho que fica toda hora, né, colocando algo para te lembrar sobre pausar, né, e estar presente no que você está fazendo. Esse processo, todos os nossos processos, não precisam ser perfeitos. Eles precisam ser conscientes, né? A gente saber o que está fazendo, por que que está fazendo, onde eu quero chegar com isso, por que que eu estou escolhendo esse caminho, né? Confiar no tempo do seu corpo, ele, né? Porque ele sabe se reorganizar quando ele tem espaço para isso. Então, a gente está contribuindo com os processos naturais do corpo, dos quais a gente nem tem conhecimento completo, nem a medicina tem, né? E antes de eu, deixa eu ver, aqui já é o protocolo, eu quero trazer também um ponto que muita gente acha que é misticismo, que é fazer a desparasitação alinhada com as fases da Lua, né? Então, é importante, vários médicos atuais, mas que focam na saúde integrativa, trazem essa abordagem também. É importante eu, dependendo do tempo que eu for fazer, eu vou propor aqui 4 semanas, né? Então, eu começo na lua nova, a desparasitação, mas e posso até começar depois, tá? Na lua crescente, mas é importante que eu já esteja fazendo a desparasitação há pelo menos uma semana, quando começa a lua cheia. Porque é na lua cheia que esses parasitas eles vão estar presentes no intestino e não só nos tecidos. Eles precisam sair dos tecidos. Mas eu posso começar já na lua nova. A lua nova vai me dar 2 semanas até a lua cheia, né? E continuar por mais 2 semanas depois, para garantir que, ó, eu estou colocando tudo embora. Outra coisa importante, uma sugestão, é fazer a desparasitação toda vez que muda a estação. Então, você olha o calendário e vê, né, em qual estação que a gente está agora. Isso vai te trazer mais consciência sobre isso. Qual estação que eu estou agora? Que a gente está agora aqui no hemisfério sul, né? Ah, então tá. A gente está agora, né, no mês de fevereiro. Então, a gente está saindo do verão, daqui a pouco indo para o outono. Mas quando que tem o momento que entra para o outono? Então, eu olho quando é a lua nova antes dessa virada de estação e começo. Por quê? Porque daí eu faço durante a transição das estações. Vocês vão ver o tanto que isso melhora a nossa imunidade. Porque eu tô dando atenção e outras coisas vão, isso vira um ritual, e um ritual seu, e vai começar a te despertar para essa autoobservação de pré-sintomas, né? Da gente cuidar da saúde antes mesmo de ter sintomas, tá? A gente tem sinais. É igual aquela coceirinha no fundo da garganta ou aqui assim, ó, que dá a impressão de que tem alguma coisa querendo me pegar. Aí eu faço gargarejo com On Guard, nada me pega, né? Então, esse tipo de atenção é o que a gente tem que estar construindo para que a gente possa agir com essa consciência. Antes de eu passar para o protocolo, que é bem mais técnico, deixa eu ver, eu tinha visto aqui, alguém tinha deixado uma mensagem no chat.
Ah, lua nova, dia 13/2. Obrigada, Kel. Ó, tá aí, hein? Dá tempo tranquilo de se preparar. Eu vou falar o que que precisa, é muito simples, tá? Tá assim, simplificado ao máximo. Então, me fala, alguma dúvida até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode abrir os microfones. Ninguém. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Quem tá afim? Nossa, vamos fazer todo mundo então. Também vou fazer. Maravilhoso, ó. Então, sigo em frente? Posso ir seguindo? Quem precisar, interrompe Ô, aí, porque agora é Lu, bem. Oi. uma coisa que é legal também, que você trazer aqui pra gente, eu tô gostando demais, eu acho que você tem uma sutileza na abordagem que eu acho muito válida, principalmente para esse tema, que a gente sabe que é um equilíbrio do bioma ali que a gente precisa de fato cuidar, né? É, Como que a gente pode entender essa questão que muita gente fala, pelo menos na medicina tradicional, e aqui eu vou trazer a pergunta, eu gostaria que você trouxesse a resposta para a gente. Muita gente fala sobre a necessidade ou a melhor funcionabilidade quando a casa inteira se desparasita. Qual que é a sua visão sobre isso? Também a gente pode aproveitar mulher e marido fazerem juntos, principalmente num cenário mais, talvez, mais delicado do protocolo que você trouxe. O que que você traz para a gente? muito boa pergunta, gostei. Então, assim como alimentação, né? Claro, é muito, eu diria até muito mais divertido, né? Muito mais agradável quando as pessoas ao nosso redor estão todas nessa mesma vibração. No entanto, vou falar primeiro assim, como indivíduos, marido e mulher, por exemplo, né? Depois a gente pode falar das crianças. Mas as pessoas são livres, né? São indivíduos. Então, eu sinto que se for algo onde exista uma parceria e um desejo da outra parte em participar, é muito bom. Aí a gente pode falar de todos os benefícios do porquê, mas primeiro eu quero falar do porquê tem que ser assim. Porque senão você já vai estar nutrindo coisas negativas, né? Impondo, ó, todo mundo vai fazer dia 12 aqui, quero todo mundo tomando a cápsula e ficar olhando, sabe? É igual a educação aí dos filhos com a alimentação, né? Primeira coisa, os pais querem que os filhos comam a salada ou os legumes, mas eles mesmos não comem, por exemplo. Ou então aquilo vira algo imposto, né? Até com crianças ainda dá para você ter um pouco mais de autoridade, mas tem que ter um jeito certo de trazer para a autoobservação, ou melhor, para essa consciência de saber o porquê que está fazendo e o porquê que é benéfico. Então, eu sempre comento muito, e foi assim que foi acontecendo aqui em casa, que eu faço e convido. Ó, eu vou fazer porque faz isso, isso, isso. E faço. O que acontece às vezes é que alguém quer participar já de imediato, e em outros momentos ela quer participar depois que já viu o efeito que trouxe em você. Então, é sempre com muita compaixão, com uma honestidade de estar fazendo um convite a participar e não uma obrigatoriedade, porque senão não é bom, né? É assim com tudo, eu acho, né? Numa família. É o seu microcosmo também, né? A gente está falando do microcosmo, a gente pode pensar em vários olhares, né, para esse micro e macrocosmo. Então, eu acho que, e assim, agora falando dos benefícios, sim, é muito benéfico porque você traz mais energia para aquilo, a gente falando no campo sutil, e você está com mais pessoas livres de parasitas, ou seja, fica mais fácil disso não se repopular na sua própria casa, né? Porque a gente compartilha tudo, né? Às vezes não lava direito as mãos e por aí vai. Tem várias formas também ou, por exemplo, as crianças participarem até mesmo da higienização das verduras, né? De como que eu faço isso? Por que que eu uso uma tábua para legumes e verduras e outra tábua para carnes, por exemplo? Por que que a gente tem que pôr na geladeira os alimentos? Por que que eu preciso cobrir, não pode pousar mosca?
Várias, por que que eu tenho que lavar a mão e não colocar a mão na boca? Então, todas essas coisas a gente vai trazendo e vai trazendo uma realidade, uma consciência, né, para a família. Então, aqui em casa mesmo, meu marido e minha filha já tem 21, né? Meu marido e minha filha têm comportamentos diferentes, na participação do que eu faço. Então, aos poucos, filho é mais fácil, né? A minha filha foi, desenvolvendo essa consciência para a alimentação, porque ela mesma desenvolveu limitações por intolerâncias e ela assumiu o controle e está numa outra, tá voando, né, com esse cuidado. E a mesma coisa foi com pele, com cuidado de cabelo, é uma coisa gradual e cada um tem seu ritmo. Então, eu concordo plenamente. Com a família é fantástico fazer, assim como com um grupo de colegas, igual a gente está falando, ah, vamos fazer, vamos fazer. Dá para sentir que é muito mais forte, né? Quando mais pessoas estão fazendo, coloca energia nessa mesma vibração. Mas tem que ser positivo, né? Não sei se eu respondi. Então, tá bom. Né? Tem que ser algo que compartilhe, né? Faz você, se você sente que tem barreira, faz você e compartilha pouquinho também, né? A gente não pode virar monotemático, né? Senão vira um chato, o chato do natureba, né? Mais alguém antes do protocolo? Não, então eu vou para lá, mas pode me interromper, tá? Então, essa é uma sugestão baseada em evidências, tá? Deixei as referências no final, para desparasitação e já também fazer depois a repopulação, né? Fazer a recuperação. Então, são 4 semanas. O primeiro passo é adquirir os ingredientes, né? Ou conferir se você tem, ou adquirir. Nós vamos precisar de 2 frascos. Deixa eu ver se eu pus o primeiro passo aqui. Não. 2 frascos do óleo essencial de orégano, porque nós vamos usar 6 gotas ao dia. Então, no fim, você vai precisar de quase 2 frascos inteiros, tá? Um pacote de cápsulas vegetais gastroresistentes do tamanho zero, e vocês vão precisar também em torno de quase 90 cápsulas. Então, também precisa. E é importante que seja vegetal, tá, gente? Porque senão você está consumindo muita gelatina, e isso já não é legal, porque são 90 cápsulas, pensa, né, em um mês. Então, é legal ser vegetal, tá? Um frasco de probiótico contendo pelo menos essas espécies, né, que está escrito aqui, 30 cápsulas com no mínimo 30 milhões de organismos, tá? Eu posso deixar a minha sugestão, a que eu já usei e que eu tive boa experiência e que é fácil de adquirir também, é o da Pura Vida, tá? É uma marca muito boa. Hoje a Pura Vida foi comprada pela Nestlé, né? Mas continua muito boa. E é bom porque ela é muito potente, então eu preciso dessa, senão você tem que tomar mais cápsulas, porque às vezes vem com uma quantidade pequena. E claro, quem segue aí com nutricionista, nutrólogo ou médico, pode pedir uma orientação, qual que é o que o seu provedor aí de saúde te sugere, tá? Mas o importante é ter esse probiótico para fazer também. Qual que é o segundo passo? A gente vai fazer, vamos montar essas cápsulas. Então, é muito importante que você use um conta-gotas, tá? Por quê? Ah, Lu, mas eu posso segurar a cápsula e colocar, usar o dosador do próprio óleo? Poder pode. Eu sugiro você fazer isso se você tiver aquela base onde você coloca as capsulinhas em pé. Sabe o que eu tô falando? É que hoje eu tô em casa aqui, eu não tenho nada aqui a minha última desparasitação que eu fiz, uma pessoa me pediu e eu mandei tudo para ela, os óleos e essa base, né? Porque o óleo essencial de orégano, ele é muito potente e ele é dermocáustico. Se você segura e pinga, às vezes tem já um olhinho ali na bordinha e pode escorrer na tua mão, certo? Então a gente está querendo evitar que você tenha algum Nossa, desconforto. Lu, uma base assim, né? Isso, perfeito. É isso mesmo. E aqui eu coloquei, ó, são 168 gotas no total.
Então, claro, se você tem o frasco de 15 ml, daí sobra, tá? Mas se você for comprar, precisa ser 2 de 5, tá? Se for só para isso, tem que ser pelo menos 2 de 5. Se você vai comprar um de 15, melhor ainda, que você já fica aí com orégano que funciona para muitas outras coisas. Então, vai pegar 2 gotas do orégano na cápsula e fechar bem. Deixa eu só ver aqui, alguém perguntou alguma coisa? Ah, sim, vou compartilhar, viu, Márcia? Fica tranquila. Tudo vai compartilhado. Você pode fazer as cápsulas antecipadamente ou você pode fazer no momento de tomar. Minha experiência, eu achava que elas iam dissolver, não dissolveram, tá? Mas faz ali para o primeiro dia e observa se a cápsula que você comprou tá bem resistente mesmo. E é importante ela ser gastro-resistente para que ela chegue lá no seu intestino, né? Deixa eu ver se. Peraí. Ok. Qual que é a forma de uso? Você vai ingerir uma cápsula, cada cápsula contendo 2 gotas, né? 3 vezes ao dia, junto com as refeições. O que eu não coloquei aqui e que você pode fazer, se desejar, é completar essa cápsula com óleo de coco ou com azeite, tá? Eu costumo falar para pôr azeite, porque você está ali na cozinha montando, já está mais fácil, porque em geral o óleo de coco fracionado as pessoas usam para pele, né? Não, você pode tomar, pode tomar. Então, se quiser usar ele, pode. Mas em geral todo mundo tem um azeite de oliva bom em casa, pode colocar que você vai ter uma proteção ainda maior. Mas se você ingerir junto com as refeições, não tem necessidade de você completar com azeite, tá? Mas é importante você consumir junto com as refeições. Isso vai ajudar na absorção e ajudar na segurança, tá? Então, todos os dias, por esses 28 dias, você vai tomar 3 cápsulas, uma com cada refeição. Ah, eu comecei a comer e não tomei a cápsula. Toma no meio da refeição. Então tem que ser antes, durante ou depois da refeição. Tem que estar com o estômago cheio, tá? Não pode ser em jejum, ok? Depois das primeiras 2 semanas, você começa o uso da cápsula de probiótico, tá? Uma cápsula, se for dessa de 30 milhões ou mais de indivíduos, tá? Uma cápsula, uma vez ao dia, junto com uma refeição. Então, vai ter uma refeição onde você vai consumir tanto a cápsula de orégano quanto a de probiótico a partir do 15º dia, tá? O óleo essencial de orégano, ele precisa possuir, no mínimo, 45% da molécula carvacrol. Eu deixei aqui, por exemplo, o da Pluméria, que é outra marca, tem 58,5. Só que em cima da hora eu achei o da Doterra, que eu queria ver. O da Doterra tem de 70 a 90%. De 70 a 90% de carvacrol. Carvacrol é a substância, né, o terpeno ali, que age, que ele traz esse benefício da desparasitação, tá? Claro que todo o conjunto, mas o estudo que foi feito foi sobre essa substância em particular, tá bom? No estudo também não foram reportados efeitos colaterais, mas em caso de efeitos colaterais, você pode suspender o uso, tá? E observar o que está acontecendo. Mas deixa eu fazer um sinão aqui, que uma coisa que pode acontecer, que não necessariamente é um efeito colateral, mas é um efeito da desparasitação, são alguns desconfortos por conta de toxinas, né? De toxinas que os parasitas vão começar a liberar, dependendo de como que está a situação, tá? Então, vai ser até legal se a gente estiver fazendo isso em grupo, para a gente poder compartilhar um pouco, né? Quando eu fiz, os únicos efeitos que eu tive foram de intestino mesmo. Um pouco mais de diarreia, né? Ou alguma coisa nesse sentido, umas cólicazinhas, só, né? Mas pode acontecer outros efeitos, tá? Não é recomendado utilizar o óleo essencial de orégano em crianças abaixo de 10 anos. Não é recomendado utilizar em grávidas e lactantes. Utilizar sempre ingredientes naturais realmente puros. Eu vou editar aqui antes de mandar para vocês
e vou tirar esse detalhe, né, eu vou colocar só a questão do óleo essencial, que tem que ter no mínimo 45% e o que da do terra tem mais de 70%. Mas por que que é importante essa informação que eu ia pôr mais marcas? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho um óleo essencial da marca X lá em casa já aberto, vou usar. Pode usar? Se ele for realmente comprovado orgânico e puro, né, que eu não conheço, ok. Mas tem que ver também a dosagem desse Carvacrol, certo? É, então, utilizar ingredientes naturais e puros e não foram encontradas evidências científicas apoiando a afirmação de que a desparasitação tem que começar na lua nova, né? Podendo ser iniciada em qualquer lunação. O que que é interessante nesse caso? Pode ser iniciado em qualquer lunação? Pode. Por quê? Porque eu vou fazer 4 semanas. Então, eu vou pegar a lua cheia, de qualquer jeito. Mas, como aqui a gente gosta de ancestrais, né, das informações dos nossos ancestrais, dos nossos avós, bisavós, né, e as tradições, o ideal, inclusive que muitos médicos da medicina, que praticam, né, a medicina integrativa, é começar na lua nova, pegando a lua cheia e fazendo por 4 semanas mesmo, tá? Então, aqui eu deixei as referências, né? Tem 3 delas que estão disponíveis aqui por links, né? Que é só copiar depois e colocar na internet, se vocês quiserem ver. Esse primeiro estudo usou, na verdade, bem mais óleo essencial, mas por conta dessa questão da concentração do Carvacrol, tá? Por isso que eu fiz a conta ali e também trouxe para consideração a orientação do Dr. Hill, né, para a gente usar aí até 6 gotas ao dia. E lembrando, então, que isso aqui não é recomendado para crianças, tá? Se for aí crianças de mais de 10 anos, eu sugeriria 3 cápsulas de 1 gota, tá? Mas observando para ver o comportamento, né? E se tem necessidade, a gente sabe que sempre tem. Agora, crianças menores, a gente precisa avaliar com mais cuidado. A gente pode conversar, pode falar depois também com a Nívia, né, para poder ter um pouco mais de compreensão de quem é essa criança e o que que ela está trazendo no histórico dela, tá bom? É isso. Deixa eu só interromper aqui. Prontinho. Eu vou sim compartilhar, que a Márcia perguntou, vou só editar ali e colocar para vocês. Ah, eu quero compartilhar uma outra coisa aqui para mostrar para vocês. Aqui, vamos ver. Deixa Ô, eu. Lu, Oi, aqui. enquanto você vai compartilhando aí com a gente, eu quero trazer um negócio aqui que eu acho muito legal das aulas continuadas, que é assim, tem muita informação nas entrelinhas, né? E aí eu vou citar algumas que você trouxe, que eu acho muito legal quando a outra pessoa está falando, porque eu deixo algumas também, mas é mais fácil a gente apontar a informação da entrelinha do outro, né? Então você trouxe algumas, por exemplo, sobre a questão do Carvacrol. Muita gente fala se o tomilho pode ser no lugar do orégano ou não. Como regra geral, não, porque apesar de ter cavacrol, o principal componente dele é o timol, que é exatamente o inverso do orégano, né? Então, nesse Pois é. caso, não é a melhor opção. Segunda situação que você trouxe, que é muito legal, a pessoa fala assim, tá, e se eu tomar 5 gotas de uma vez, eu posso colocar tudo? Não, a gente precisa, não se trata da quantidade total de gotas, a gente precisa da frequência. É sempre bom esse distanciamento, né? A Uhum. gente fazer o. Não é nem só pelas refeições, mas sim pela quantidade de horas, a gente sempre ter disponível. E aí você falou do que acontece com você com desparasitação. Fica uma dica própria, um relato, né? Eu sou um cara que gosto muito de comida japonesa. Então, a Boa. gente sabe, pessoal que gosta muito de comida japonesa ou pessoal que gosta de uma carne mais para bem mais mal passada, a gente Mais sabe que ainda. a gente tem alguns riscos a mais. Então, eu quando fiz parasitação, além de questões gástricas, que foi o que você citou, eu tinha muita dor de cabeça.
E a gente tem que Hum, entender que é isso mesmo, né? A gente está matando o bichinho e o bichinho fica com raivinha, né? E na hora que ele fica com é, raivinha, ele se desmancha lá. é, E libera toxina, sim. exatamente. Foi Então, ótimo você falar, lembrando de muita hidratação, né? Muita hidratação. exatamente. Hidratação e sono, né? Porque Sono. querendo ou não, a gente sabe que o processo de desparasitação, apesar de, igual eu trouxe na primeira fala que eu fiz a partir da sua aula, apesar da sutileza que é a sua aula, a gente sabe que a gente está fazendo uma triagem ali, é uma seleção de alguma forma, né? Vamos reorganizar a nossa parte de biose intestinal e isso gera morte, e gerando morte tem um desgaste, um estressezinho, né? Com Que é certeza, muito legal, né? com certeza. É bem interessante mesmo. É isso que tenho analisado muito estresse corporal. Eu adquiri uma ferramenta, né, de tecnologia que é um anel que, ao invés do relógio, né, de tipo o Apple Watch e outros, né, é um anel que ele vai medir, fica 24 horas medindo frequência cardíaca, temperatura e tananã, por conta de uma questão de estresse crônico, né, que eu venho cuidando e querendo entender melhor. E eu fui fazer uma doação de sangue, né? E no final do dia, eu fui lá olhar o relatório e estava falando que eu tinha tido muito mais estresse naquele dia do que eu habitualmente tenho. Se eu podia identificar algo que pudesse ter contribuído para isso, porque você vai alimentando informação para poder ter respostas depois, né? Aí eu pus que eu tinha feito a doação de sangue. Ou seja, eu levei 3 dias para baixar o meu nível de estresse por causa de uma doação de sangue. E eu não estava estressada emocionalmente, mentalmente, mas o meu corpo estava revelando pelo aplicativo ali, o dispositivo, que estava com estresse bem mais alto do que o comum, né? Então, por exemplo, atualmente fala lá que eu tenho um pico de estresse de meia hora. Naquele dia eu tive 1 hora e meia, ou seja, 3 vezes mais, né? Então é muito interessante mesmo isso que você falou, que embora a gente às vezes não sinta emocionalmente ou conscientemente, essas coisas trazem estresse ao corpo mesmo, né? Fazer uma refeição pesada, né? Fazer uma atividade muito extenuante, por exemplo, atividade física que trouxe, né, um desgaste muito grande, e Você não vê isso no necessariamente. CPK, né, Lu? No próprio CPK, que é aquele Sim, índice que normalmente o povo mede no sono, o atleta mede tirando direto da orelha, né? Mas a sim. gente sabe que eu, por exemplo, quando eu fui fazer uns exames logo depois de ter feito Ah, não pode. treinado inferior, né? Mas Uhum. assim, logo depois, assim, eu treinei inferior à noite e dormi e fui, falei assim, gente, 12 horas, vinte e Não quatro é, horas ainda é pouco. Só pra você ter uma ideia, eu tava com é, 2.200 CPK. você vai Então, achar que está infartando. é isso, tem alguma coisa errada. Meus músculos estão dissolvendo aqui, tem uma coisa muito É, errada, né? Mas enfim, é muito legal você ter trazido isso. A gente tem alguns óleos que a gente escuta muito, laranja para intestino, o próprio erva doce, o uhum. próprio o turmeric, né? Tem alguns óleos que eu acho que em algum momento nas outras aulas continuadas a gente vai trazer a importância de cada um deles, mas assim, eu achei sensacional a simplicidade do que você trouxe, porque de fato o orégano ele tem uma, olha lá, ó, tem pergunta aí, ó, o Yakut aí, ó. Tá, vamos ver. Probiótico é o Yakult? Não. Yakult não é probiótico, tá? Yakult é uma enganação. Não. O probiótico, ele é algo que pode ser natural, né? Que a gente pode usar naturalmente, na alimentação, os nossos fermentados, né? Que tem pró e pré-bióticos, né? Os kombuchas, kefir, tudo isso ajuda. Mas aqui o que a gente está falando é de uma dose altíssima de probiótico com lactobacilos e tudo, que isso é farmacêutico, tá? São indivíduos vivos, mas é um pozinho ou é uma cápsula com esse pozinho dentro. Eu vou colocar no material a sugestão que eu dou, mas não tem que ser aquele, tá? Eu sempre falo, não é só esse é um que eu conheço. Mas qualquer profissional de saúde né, atualizado vai trazer
uma sugestão de um probiótico, tá? Só tem que Logo ter menos chega no Brasil, né, Lu? Nos Estados Unidos a gente tem, né, da Doterra, né? Logo menos vai chegar no pois Brasil. é, é isso mesmo. É verdade, eu já até experimentei lá. É muito bom mesmo. E deles é esse gastro resistente também, é fantástico. Ai, tomara, né, que o Brasil libere aí algumas coisas para chegar para gente. Mas essas soluções prontas, né, tipo Yakult, é, os iogurtes falando que tem, né, os lactobacilos e tudo. Eu não é que eles. O Yakult é ruim, porque é açúcar. É igual a Márcia falou, ó, é açúcar puro. Ele só é gostoso, né? Mas o iogurtes e etc., com algum tipo de probiótico, ok, como rotina, se você gosta e te faz bem. Aqui não. Aqui a gente está falando de uma cápsula contendo 30 milhões, no mínimo, de indivíduos. Para o quê? Que isso aqui são as sementinhas para o jardim, que a gente falou. Já limpei o terreno, agora eu vou pôr as plantinhas. Mas eu quero pôr plantas, né, que me façam bem. Eu quero escolher bem essas plantas. Então, essa é a cápsula que você vai usar por 30 dias, né? Ou seja, foi até bom lembrar. Eu vou começar aqui no dia 1 o uso do orégano. Vou fazer o dia 1 até o dia 14. Continuo até o dia 30, até o dia 28, perdão, certo? Dá uma olhadinha, porque às vezes muda um pouco o mês, né? Às vezes é 29, mas em geral 28. Aí, o que que eu vou fazer no dia 15? Eu vou começar o probiótico. Aí eu vou usar por 30 dias, ou seja, eu vou terminar o orégano, eu ainda vou usar 15 dias de probiótico, tá? São mais ou menos 30 dias de um e 30 dias do outro, com 15 dias encavalado. Entenderam? Isso é para fazer aqueles quatro movimentos que a gente comentou. Que a gente tem que fazer essa repopulação, né? Essa recuperação, tá? Porque senão você está com terreno limpo, vai entrar um monte de erva daninha lá de novo, né? Tá? E adorei ainda que você trouxe isso, inclusive vou trazer aqui em casa, que aqui em casa eu tenho uma menina, né, que é consumidora assídua de comida japonesa, se deixar é todo dia. E precisa mesmo fazer com mais rigor, né? Tem gente que faz 3 vezes por ano, 2 vezes por ano. A recomendação que eu dou é fazer sempre nas mudanças de estações. E eu quero mostrar aqui para vocês um material que está disponível para gente pela Doterra, que as meninas aí me ajudaram, que eu estava sem o orégano aqui para ter o. Aqui eu peguei só para mostrar, ó, no fundinho, né? Da nossa garrafinha do frasquinho de óleo, tem um código que eu entro lá na página da Doterra e coloco naquela Source to You, né? Que fala da fonte, que vai me dar esse cromatograma aqui, né? Que não necessariamente você tem que entender. O que a gente tem que entender é isso aqui, ó. Nós, né, que temos interesse nas palavras aí. Nós não Lu, estamos a gente não tá enxergando, vendo Lu. a tua tela, tá? Dá Não um. acredito. Tá falando para mim que tá compartilhando. Não, mas só dá um clique duplo aí. Tá falando para dar um clique duplo. Foi? Peraí. Deixa eu interromper e vou fazer de novo. Vamos ver se vai. Agora sim, agora Apareceu? sim. Tá. Deixa eu colocar aqui. Aqui eu tô fazendo para abrir, tá vendo? Você pode, inclusive, fazer o download aqui do material. Abriu para vocês? Tá. Então, esse aqui é o relatório, tá? Que vem toda a descrição daquele lote. Então, se você, cada lote tem feito esse teste, tá? Que mostra, então, essa cromatografia, que a gente não entende, né, direito. Mas aqui, o que que eu estou procurando? Eu estou procurando essa palavra, né? Carvacrol. Olha ela aqui, ó. Carvacrol. Quanto que é? Quase 71%. Tá? Olha que maravilha, né? Tem que ser um pouco abaixo de 50 para ter efeito, da Doterra é mais, é quase 71. Por isso que eu posso usar, inclusive, menos gotas, né? Eu mostro muito isso aqui
para profissionais que me falam, por exemplo, do lavanda. Ah, mas massoterapeuta, por exemplo. Ah, mas como que eu vou justificar para o meu cliente, né? Ou como que eu vou justificar aqui no spa comprar um óleo essencial mais caro? Aí eu pergunto se ele sabe qual o percentual do linalol, né? Do lavanda, se ele sabe o quanto, né, desses componentes aqui tem nesse óleo. Quantas gotas você usa? Ah, eu uso 15 gotas. Eu falo, usa 3 da doTERRA. Eu deixo lá, usa 3. Depois você me fala se fez efeito. Normalmente não precisa nem de 3, né? Então é incrível. Isso aqui, gente, é o nosso ouro, né? É entender a diferença, igual ainda também falou. Ah, eu posso substituir pelo tomilho? Até na culinária é diferente, né? O sabor deles pode lembrar, mas é diferente. Então, isso daqui, ó, que a gente fala aqui, é química natural, né? A química do bem aqui, ó, certo? Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. E é isso. Eu vou mandar ali no grupo o material em PDF e a gravação vai estar na nuvem, depois a Kel compartilha, né, Kel? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá bem simples, hein, para todo mundo fazer. Ah, eu quero fazer. Me senti convidada. E tão bonito assim esse diálogo agora no final, porque de verdade o que os óleos essenciais fazem conosco é aumentar a nossa adaptabilidade, né? Que é a nossa capacidade de lidar com mudanças, lidar com a diversidade, no ambiente, seja internamente, né? E aí, quando você trouxe essa metáfora do jardim, né, da gente fazer a limpeza e aí depois repovoar, né, ou seja, plantar algo, eu pensei, né, algo que seja bonito aos nossos olhos, né? Então a harmonia. E é isso, né? A gente sai dos excessos, porque todo excesso agride, traz uma necessidade maior de adaptabilidade. E vai para a harmonia, né? Vai para o bonito, para o belo, para o equilibrado. Que lindo, gente! Como todos esses processos de desinflamação, desinfecção, de desparasitação são importantes para que a gente aumente a nossa adaptabilidade. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Foi uma alegria, sempre é. Obrigada, gente. Gratidão. Muito obrigada a presença de todos também. E, gente, eu queria saber quem vai fazer desparasitação. Eu vou. Eu vou. Quero Oba, fazer. Eu também oba. inclusive já vou colocar o orégano no meu LRP aqui agora, porque ainda tem que pedir, tá com frete grátis, vamos aproveitar. E Raquel, deixar, faz a propaganda da aula da Claudinha, a Cláudia tá aí, semana que vem é com ela, não é? Nós vamos falar dos... Ô, Cláudia, faço questão de você fazer sua própria propaganda. Ah, mas então tá, vamos já iniciar a nossa desparasitação, mas semana que vem o assunto é a volta às aulas e como os óleos essenciais podem nos ajudar nessa nova rotina, crianças, pais também, né? Porque a gente precisa também olhar para os pais. Então, semana que vem esperamos todos vocês, convidem seus clientes, amigos, todos aqueles que estão interessados, né, em saber como os óleos essenciais podem nos ajudar. E quem vai falar é uma professora com mais de 30 anos de experiência em sala de aula. Então, sei bem, né, como é receber essas crianças, o que que as crianças sentem, o que que os pais sentem, os professores, e os óleos essenciais vêm aí para nos ajudar. Que lindo. Gratidão, gente. Parabéns. Obrigada por serem tanta contribuição para nós. Gratidão mesmo, viram? Gente, até semana que vem. Convidem seus conhecidos interessados em também ter o que vocês hoje já têm, né? Que realmente a gente tem uma vida antes e outra depois dos óleos essenciais. Que Perfeito. lindo. Beijos. Beijos. Parabéns, Lu. Parabéns. Foi Uma alegria. maravilhoso. Obrigada. Obrigada.